aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Merlin, sou ex-aluno do Colégio Prudente de Moraes. Hoje estou completando 37 anos, então já me formei faz um bom tempo. Mas estou aqui para falar um pouquinho sobre a empresa Júnior. Foi criada, na verdade, na nossa época, do qual eu fiz parte como diretor, coordenador, não lembro qual era o cargo na época, de RH. Embora meu trabalho sempre foi feito na área de humanas, eu estudei engenharia, fui estudar a área de exatas, mas sempre gostei muito de empreender. Então a minha vida, desde muito cedo, foi empreendendo, montando minha primeira empresa com 21 anos de idade, mas a empresa Júnior talvez tenha sido parte muito importante dessas tomadas de decisão, dessas escolhas que eu fiz ao longo da vida. Na verdade, eu tenho uma parte fundamental aí que foi a minha família, né? O meu pai sempre empresário, então a gente sempre viveu acompanhando a vida do empresário. Isso nos dá coragem, né? Porque a gente sabe que tem fases boas, fases ruins, mas a gente entende que tudo, de maneira geral, acaba funcionando depois. Mas a empresa Júnior foi parte tocante da minha formação, onde talvez eu tenha entendido que tudo funcionaria bem, né? Na nossa época, a empresa era uma empresa de sabonetes. Na época, a gente fazia sabonetes de glicerina, né? Sabonetes líquidos também. E a gente vendia nas feirinhas que tinham na escola, vendia para formatura e funcionava muito bem, né? E a gente contratava as pessoas que iam produzir, mandava embora quem não estava performando, que era a minha função. Tinha outros diretores financeiros, administrativos, não lembro muito bem porque já faz ali seus mais de 20 anos, 21 anos, mas foi parte tocante. Hoje, contando um pouco da minha trajetória, eu estudei engenharia de produção, né? Me formei em engenheiro de produção. Lá em 2006 eu entrei na faculdade, me formei em 2011, 2012, algumas DPs no meio do caminho. Demorei um pouco mais que o normal, mas eu escolhi a engenharia de produção justamente pela dificuldade, né? Por fazer algo que talvez abrisse mais a minha cabeça e me trouxesse mais conhecimento. E foi muito bom, né? Isso foi ótimo. No início da minha vida de trabalho, fiz estágio em algumas indústrias e com 21 anos eu entrei de sócio numa indústria química, uma fábrica de tinta mais especificamente, onde eu tive que contratar, mandar embora. Claro que no início da empresa você não tem todos esses departamentos, mas a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Mas com o tempo a gente foi contratando pessoas que foram cuidando disso, né? Dessas frentes. E aí veio fábrica de tinta durante 8 anos, corretora de seguros em São Paulo durante 7 anos. No meio do caminho, uma arena de beach tênis, um restaurante que ainda funciona muito bem. E hoje, né, é um dos meus business, né? Então, tenho também uma empresa de suplementos, a gente faz encapsulados e tem uma distribuidora de suplementos junto para compor isso tudo no digital. Tem um restaurante Arena de Beach Tênis, que fica aqui em Salto mesmo. Recentemente, um ano atrás, eu vim para o ramo da minha família, que é a loja de carro, e montei uma loja de carro aqui de frente com a loja do meu pai, que tem 40 anos, e tô atuando no ramo aí há exatamente um ano, batalhando aí nessa frente nova, descobrindo cada vez mais as dificuldades de ser empreendedor, né? E as alegrias também, né? Porque se não fosse tão bom, a gente não tinha tantas empresas, né? Mas é isso, a minha mensagem para vocês aqui é contar um pouquinho de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, né? Muita dificuldade, as empresas tiveram fases muito boas, mas também passei por fases ruins. E de tudo a gente tem que tirar uma lição, a gente tem que ser forte, resiliente. E hoje eu atuo na frente de 4 CNPJs. E isso talvez com um gatilho de que na época a empresa Júnior tenha me trazido coragem e vontade de empreender e de fazer tudo dessa maneira. Então o meu recado é que vocês tenham coragem, é que vocês aproveitem a empresa Júnior, porque ela de fato tem o formato de uma empresa, claro que muito menos profissional, com muito menos risco, né, nesse momento da vida de vocês, mas que vocês aproveitem isso, porque de fato na vida real é desse jeito que funciona. Então a gente tem que ter pessoas, a gente tem que contratar, a gente tem que mandar embora, a gente não pode perder o timing, a gente tem que desenvolver produto novo, movimentos novos o tempo todo, para estar sempre atualizado ao mercado. A gente não pode ficar para trás, porque o mercado ele é cíclico, ele é rápido, ainda mais na época de vocês. Agora, na minha época, a tecnologia muito menos avançada do que é hoje. Então hoje a gente acorda de um jeito, no outro dia me lançaram um aplicativo que vai fazer tudo pelas pessoas, e aí a gente tem que inovar novamente, fazer tudo novo. A loja do meu pai tem 40 anos, a gente tem uma loja com 1 ano e hoje 90% das minhas vendas de carro são no digital. Então hoje a gente tem que buscar umas boas compras para abastecer o estoque, porque de fato aonde a gente vende é no digital. As pessoas não saem mais de casa para procurar carro, né? Elas procuram na internet. A gente teve que aprender que para vender um carro a gente tem que ter uma agência de marketing boa, a gente tem que ter boas fotos, a gente tem que ter uma mensagem bonita para passar, para que a pessoa sinta desejo na casa dela, olhando na tela do celular ou do computador, de comprar aquele produto que está muitas vezes a 100, 200, 500 quilômetros de distância dela. Então hoje o segredo é diferente. Antigamente o carro tinha que estar polido na porta da loja, com 2 bexigas no painel ali no vidro, né, com uma promoção, com algo do tipo para chamar a atenção de quem passava na rua. E hoje isso
é completamente diferente. Mas é isso, fica o meu recado de que empreender é bom demais, dá muito trabalho como qualquer outro negócio, você tem muita liberdade, então aproveitem a empresa Júnior, sintam isso na pele para tomar as decisões que vocês vão tomar ao longo da vida. Oi pessoal, meu nome é Júlia, sou psicóloga e eu vim falar um pouquinho para vocês da minha experiência na empresa Júnior do Prudente, né? Então eu fui membro, fui presidente da empresa Júnior lá do Prudente, né? E em 2009, mais ou menos, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. E foi uma experiência tão rica que depois, quando eu passei na faculdade, fiz faculdade de psicologia na USP de Ribeirão Preto. E lá também tinha uma empresa Júnior. E aí, como eu já tinha essa experiência, eu entrei na empresa Júnior da USP, fui membro, fui diretora, fui presidente. Então, essa experiência de presidente na empresa Júnior do Prudente me ajudou muito na experiência da presidência na empresa Júnior na faculdade depois, né? Então, acho que foi uma experiência legal de pensar gestão, de pensar esse lugar de liderança de pessoas, né? De construir algo em conjunto com uma equipe. Então, acho que foi muito rico a experiência do Prudente. E também eu tenho muito carinho por essa experiência, por essa fase. Eu tenho amigos até hoje que estiveram na empresa Júnior do Prudente comigo. A gente sempre lembra dessa fase com muito carinho, assim, né? Com muito... entendendo que esse momento foi bem importante pra gente, né? Então, tenho muita gratidão pela empresa Júnior. Olá pessoal, prazer, sou João Camargo, sou publicitário e empresário, estudei no Colégio Prudente de Moraes a partir do meu 7º ano até o 2º ano do ensino médio e tive a grata experiência de participar da empresa Júnior, que foi um momento muito marcante na minha vida, não só por ter sido uma atividade extracurricular importante, claro, mas também por ter, sabe, eu comento que a vida é feita de portas que você abre, ou que abrem para você. E essa, para mim, com certeza, foi uma porta aberta que eu tive o maior prazer de caminhar, porque eu confesso que eu sempre quis trabalhar com publicidade, sempre. Era onde eu gostaria muito que a minha carreira fosse moldada, porque eu tinha muito esse desejo e a comunicação sempre foi um dom inegável para mim. Mas até então, o que faz um publicitário? Onde atua? Qual é a transformação que eu posso fazer com o meu trabalho? Isso era uma nuvem de ideias que eu não tinha bem respostas. E com a empresa Júnior, foi o meu primeiro contato, com uma empresa, entender uma estrutura básica de uma empresa, como funciona, e também entender a função, de fato, que um publicitário atua em sua área, né? Eu fui diretor de marketing na empresa Júnior, um cargo que eu fiz com muito carinho, e que desde os meus primórdios, quando comecei a atuar com a empresa Júnior, há anos atrás, eu já entendia que meu trabalho não era só fazer um post para as redes sociais, era muito além disso, porque hoje em dia eu entendo que a função exata do marketing é quais canais, quais gatilhos, o que a gente vai utilizar para promover vendas. E com certeza um bom marketing está aliado a isso, aliado a vendas. E eu lembro que foi um grande laboratório de experimentação, porque ali eu pude trabalhar nas minhas ideias sem ser vetado, trazer ideias inovadoras, testar, errar, acertar. Afinal, a gente está numa empresa embrionária. Então, eu sou muito grato a esse projeto que me abriu essa porta que eu tive o prazer de caminhar ao longo da minha carreira, ao longo da minha trajetória, e que me levou a tomar grandes decisões da minha vida, como uma decisão de cursar publicidade e propaganda em São Paulo. Eu já tinha certeza do que eu queria porque eu já tinha tido essa experiência. Então, foi muito bacana para mim. E além disso, de escolher fazer publicidade e propaganda em São Paulo, eu também percebi que eu tenho um DNA empreendedor, né? E isso me trouxe inúmeros benefícios, inclusive gerou para mim uma das minhas maiores conquistas da minha vida, que é a minha própria empresa. Hoje a B-Club, que é o nome da minha empresa, digitem, pesquisem, BECLUB. É uma empresa já renomada no meu determinado segmento, que é o de marketing de influência na área de beleza. Hoje a gente tem mais de 20 colaboradores trabalhando conosco, um escritório lindo, e eu sou muito grato porque parte desse desejo de empreender veio do que eu descobri no passado, quando eu tive essa primeira experiência. Então, meu conselho para quem está assistindo é: participem da empresa Júnior não como um peso para vocês, não façam ser um peso, façam ser uma oportunidade
porque vocês vão ter a oportunidade de pensar, de desenhar e de talvez experimentarem algo que vocês querem seguir para a carreira de vocês. Fora que, hoje em dia, eu acredito que todos precisam ser um pouco empresários na sua própria vida e ter essa noção do como o mercado funciona, de como uma gestão de empresa funciona, é transformador. Ainda mais e ter essa experiência antes da faculdade. É incrível. Então, se você está me assistindo e não participou desse projeto, participe, porque realmente abre portas. E eu acho que é muito sobre isso. Oi, gente, meu nome é Tainá. Eu participei da empresa Júnior do Colégio Prudente de Moraes em 2018. Eu era diretora de produção. E eu acho uma experiência muito legal, eu adorei muito participar da empresa Júnior. Hoje em dia eu faço farmácia. E essas duas áreas, né, tanto a diretoria de produção, que foi o que eu fiz, quanto farmácia, elas se correlacionam muito bem por conta de manipulação, de estar ali na produção, né, fazer a substância que você quiser, né, no caso, na empresa Júnior a gente fazia muito sabonete, álcool em gel e difusor de ambiente. Enfim, me agregou muito, eu acho uma experiência muito legal, eu acho que todo mundo que tem essa oportunidade deveria entrar na empresa Júnior. Em qualquer área, né, na área que você mais se identificar, mas com certeza todas as áreas vai agregar alguma coisa para você, para o seu futuro e na profissão que você quer seguir. Meu nome é Pietra, eu participei da empresa Júnior do Colégio Prudente de Moraes em 2018, em que eu era diretora de marketing e co-presidente. E eu acho muito enriquecedora essa experiência de empresa júnior logo no ensino médio, né? Não é algo tão comum que muitas escolas fazem, mas é incrível, né? Porque traz esse senso de coletividade, essa vontade de fazer um projeto dar certo, já essa perseverança no ensino médio, que eu acho muito, muito interessante, né? E participar dessa empresa júnior no colégio fez com que eu também quisesse participar na faculdade, até chegando aí na frente, tendo tido essa experiência anteriormente, né, que fez com que eu passasse também no processo seletivo da empresa júnior da faculdade, e eu acredito que essa experiência fez com que eu descobrisse a minha área dentro do meu curso, que é o curso de Gestão de Políticas Públicas. Então, trabalhando como assessora de projetos primeiro e depois diretora de projetos nessa empresa júnior, que é uma empresa júnior da USP, fez com que eu quisesse seguir nessa área, né? E hoje em dia eu trabalho com projetos de educação. Então eu acredito que as empresas júniores, elas trazem toda essa trajetória, te fazem descobrir o seu lugar. E eu tô muito feliz com esse marco da empresa júnior do Prudente, né? Porque eu acho que foi o meu primeiro passo aí para estar onde eu estou hoje. Então, parabéns para a empresa Júnior. Tudo bem, meu nome é Isabelle e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência no projeto Empresa Júnior. Na época em que eu participei, a nossa empresa ela era voltada para a fabricação de sabonetes artesanais e o mais legal de tudo é que a gente participava de todas as etapas do processo, desde a compra dos materiais até a produção e a venda. Eu tive a oportunidade de ser presidente da empresa. E essa experiência me ensinou muito sobre organização, responsabilidade e também sobre trabalho em equipe, que eu acho que é essencial. E hoje em dia eu percebo o quão isso é importante. Aqui na minha faculdade, a gente tem um projeto de extensão, que é o Química Júnior, que é uma empresa formada por alunos que ajuda na prática profissional. E eu percebo quão importantes são experiências como essa para o futuro, para o nosso futuro. E eu queria parabenizar a escola por manter esse projeto tão incrível. E é isso, um abraço para todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu me formei no Prudente em 2024. Atualmente estou cursando Ciências do Mar na Unifesp, aqui na Baixada Santista. E eu vim contar um pouquinho para vocês como que foi a minha jornada na empresa Júnior e como está sendo hoje em dia. Eu participei da empresa Júnior no meu segundo ano de ensino médio, a gente foi a primeira turma do ensino médio novo, então tiveram 3 empresas diferentes. A nossa era de velas aromáticas e essência de cheirinho de casa, sabe? Era a nossa ideia. Mas no começo a gente viu que foi muito difícil de achar produto, achar a quantidade certa, descobrir como fazia todos os materiais. Então acabou que a gente não conseguiu nem fazer esse segundo produto, que foi uma das dificuldades que a gente teve. Durante o nosso processo a gente conversou com pessoas que faziam velas, né? Para poder ajudar a gente, saber como que fazia, técnicas, algumas dicas, ajudaram bastante a gente. E foi muito legal aprender, eu fiquei como vice-presidente, então dei uma olhadinha em todos os processos, estava ali vendo como cada coisa funcionava.
E foi muito legal, foi um processo muito divertido e eu aprendi muita coisa com ele. Agora corta para quando eu vim participar da empresa júnior aqui na minha faculdade. Quando eu entrei, o primeiro choque que eu tive foi de como eu ia entrar na empresa júnior. Eu achava que eu poderia, eu quero participar, eu ia entrar e tá tranquilo, mas eu tive que passar por todo um processo seletivo, assim como seria numa entrevista de emprego. Então eu tive entrevistas, tive que montar cases, tive que fazer um processo seletivo inteiro mesmo. E hoje em dia entrei na empresa júnior, tô na parte de comercial, tô na diretoria de comercial, que cuida mesmo de falar com clientes, de fechar contratos, de dialogar ali com a parte de processos, fazer essa ponte mesmo entre o cliente e o produto que a gente vai fornecer para ele. Então, quando eu fui fazer minha entrevista, uma das coisas que eu tinha colocado no meu currículo era que eu já tinha feito parte de uma empresa júnior. E aí a primeira coisa que eles me perguntaram na entrevista foi para contar como tinha sido, porque eles nunca tinham visto alguém que tinha participado de uma empresa júnior no ensino médio. Depois que eu entrei na empresa júnior, eu tive uma dimensão que empresas júniores de faculdade são um globo muito grande, não é tipo só como foi no ensino médio. Eu achava que era uma coisa pequenininha, que decido fazer uma empresa júnior e eu vou lá, porque a empresa júnior de uma faculdade, ela é tipo assim, realmente parece uma empresa mesmo. E aí a gente dialoga com outras empresas júniores do nosso núcleo, né, que tem o núcleo de São Paulo, tem o núcleo aqui da Baixada, enfim. E aí é tipo assim, uma dimensão muito grande. Então fazer parte da empresa júnior no ensino médio foi muito legal, eu aprendi muitas coisas e principalmente me impulsionou a fazer parte da empresa júnior na faculdade, porque foi um dos motivos de eu querer ter entrado, foi de ter visto como era, das pessoas falarem muito como era importante, né, tipo, participar da empresa júnior na faculdade. E aí eu entrei, tô fazendo parte, tá sendo super legal. E eu indico muito vocês investirem tanto na empresa júnior do ensino médio, quanto entrar na empresa júnior quando vocês forem fazer faculdade. Eu sou Yane, aluna do terceiro ano do médio, e no ano passado, em 2024, eu participei da empresa júnior da Inovarte, em que nós produzimos velas aromáticas. Eu acho que a empresa júnior ela é uma experiência muito boa, porque a gente consegue ter um contato na prática com o empreendedorismo. Então a gente consegue entender, por exemplo, como que é a distribuição de fato das funções dentro de uma empresa real. Né? Então a gente entendeu como que é o funcionamento do financeiro, do marketing, do RH, da parte de desenvolvimento de produto, e também durante toda a trajetória, desde a parte de escolher o produto até a parte de vendas, nós passamos por vários problemas que nós nem imaginávamos no começo que teríamos que passar, né? Então a gente teve uma noção real do que uma empresa passa com problemas que a gente não teria tido se a gente não tivesse esse empreendedorismo na prática. Mas apesar de tudo isso, para mim o maior aprendizado foi em relação à comunicação e gestão de pessoas, porque mais de 90% dos nossos problemas foi por conta de comunicação. Então a gente basicamente passou o ano inteiro trabalhando em cima disso para que a empresa pudesse ter o melhor rendimento possível. Também uma coisa muito positiva foi que a nossa empresa teve um lucro muito bom, que foi totalmente repartido entre os alunos no final do ano, que foi um baita de um incentivo. Então, em resumo, para mim, a empresa júnior, ela foi muito sobre amadurecimento. E amadurecimento em duas áreas específicas, como eu falei. Nessa parte de comunicação, que a gente, como eu falei, passou o ano inteiro trabalhando em cima disso. E também na parte de entender, então, como que uma empresa real funciona. Por mais que a nossa tenha sido de forma bem simplificada, a gente pôde passar por problemas que a empresa real passa. Então, para mim, a empresa júnior foi um projeto de amadurecimento.